Levítico 9, de 1 a 4, o sacrifício de Jesus Cristo. E aconteceu, ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. É oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então, todos os sacrifícios aqui narrados no Velho Testamento apontam para Jesus Cristo. Quando o Senhor, antes de tirar o povo de Israel da terra do Egito, depois de lançar as 9 pragas e faltava a última praga, que era a praga que Deus disse que mataria todos os primogênitos, da onde ele passasse e não visse a marca do sangue nas vergas das portas, seria morto. Deus seria glorificado com a morte daqueles que não criam, e também Deus foi glorificado com o livramento que ele trouxe ao povo de Israel, porque ele passou por cima. Páscoa é passar por cima. Então a marca do sangue era uma forma de Deus ver que ali tinha alguém que cria nele, e ele passou por cima. Então a Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento, porque tudo isso apontava para Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa hoje, em nossos dias. Mas tudo apontou para o Senhor. Então era por memorial permanente diante dos israelitas. Ali fala em Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 26 e 27, acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então aquilo foi apontando para Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo viria. Assim como aquele povo foi livre porque tinha a marca do sangue, hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus Cristo quando aplicamos em nossa vida. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma coisa séria. O homem não pode ficar indiferente à palavra do Senhor. O cordeiro pascual deveria ser um macho, conforme nós lemos aqui em Levítico, sem defeito, para ser apresentado diante de Deus. Apontava para Jesus Cristo, que veio a esse mundo, viveu de forma digna, sem pecado. Apontava para o Senhor. Então, para os israelitas, o sangue do sacrifício do cordeiro fazia expiação dos seus pecados. Quando apresentavam aqui diante de Arão, diante de Deus, que Arão apresentava diante de Deus, expiava o pecado. O cordeiro removia o pecado da vista de Deus. Fosse ele sacerdote, fosse ele do povo. A palavra de Deus nos mostra, versículo 7 do capítulo. Então disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz expiação do pecado e o teu holocausto. Faz expiação por ti e pelo povo. Veja que o sacerdote precisava expiar o seu pecado também, além do pecado do povo. Nós já vamos chegar lá e mostrar que Jesus Cristo não precisou pagar nada por si. Ele pagou pelo pecador, diferente daqueles sacrifícios do Velho Testamento. Apesar do sacrifício apontar para Jesus Cristo, mas aqueles que apresentavam eram pecadores. Jesus Cristo veio a esse mundo e não pecou. Então esse é o poder. Hebreus 9, 6 a 8. A todo tempo entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda um caminho do santuário não estava descoberto, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, somente o sacerdote poderia apresentar o pecado pelo povo, e o sumo sacerdote, uma vez no ano, apresentar o pecado pelo povo e por si mesmo diante de Deus. Isso era oferecido. E no segundo tabernáculo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. E com sangue. Por quê? Porque era a forma de fazer a expiação do pecado. Isaías 53 mostra
o Cordeiro de Deus. E ele começa lá, Isaías, no capítulo 52, versículos 13 a 14. E eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois ele sofreu pelos pecados do povo. Então pasmaram por quê? Porque ele estava tão desfigurado no seu parecer quando ele se apresentou, que as pessoas não conseguiam reconhecer quem ele era. Ele estava desfigurado mais do que qualquer outra pessoa, e a sua figura mais do que qualquer dos outros filhos dos homens. Assim ele borrifará as nações, e os reis calarão a sua boca por causa dele. Por causa de quem? De Jesus Cristo. E tudo aquilo que não lhes foi contado, eles verão. E aquilo que eles não viram, eles entenderão. O meu servo, ele continua no capítulo 53, dizendo: o meu servo, ele teve o sofrimento pelos nossos pecados. Quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz em terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. E nós, olhando para ele, não havia nada para o que desejássemos. Era desprezado e o mais afligido dentre os homens, homem de dores, homem experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, mas ele foi e levou os nossos pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, nos desviávamos do nosso caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará os dias da sua vida? Ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi oprimido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na morte. E a palavra de Deus continua e diz: ainda que ele não cometeu injustiça e não houve engano na sua boca, mas, todavia, agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá o fruto da sua obra. Puseram a sua sepultura com os ímpios. E o Senhor permitiu isso, porque agradou ele moê-lo. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E ficará satisfeito com esse conhecimento. O meu servo, o justo justificará a muitos, e as iniquidades deles tomará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Por quê? Porque ele pôs a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos sobre si, e intercedeu pelos transgressores. Então é o que Isaías narra. Nós não podemos ficar indiferente. Apesar de que o povo de Israel diz que isso fala sobre o povo de Israel, mas não é, é Jesus Cristo sendo mostrado na palavra de Deus no Antigo Testamento. Hebreus 7, 26 e 27, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como dos sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia a si sacrifícios, primeiramente por si e depois pelo pecado de outros, do povo no caso. Por isso, ele se ofereceu a si mesmo, ou seja, ele atendeu às exigências de Deus e nos apresenta agora irrepreensíveis diante, porque ele foi afligido, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele sofreu no meu e no teu lugar, para nos dar vida. Essa é a Páscoa. E hoje nós estamos na dispensação da graça, da dispensação da igreja. E esse sangue imaculado de Cristo é que transforma os corações. Por quê? Porque ele não teve pecado. Mas ele se entregou pelo teu, pelo meu pecado. O Cordeiro Pascual foi sacrificado na cruz uma única vez por todas. Não há necessidade mais do homem apresentar a Deus qualquer tipo de sacrifício que não seja um coração quebrantado, reconhecendo que precisa de Jesus Cristo como Salvador. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Então, o sacrifício dos animais terminou em Jesus Cristo, porque ele foi o sacrifício supremo que Deus aceitou. Quando João Batista viu Jesus Cristo vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme narrou Isaías, ele tira o pecado. Ele não cobre, ele tira definitivamente da vida do homem. Ah, o homem vai pecar? Vai, mas ele vai ter uma vida transformada, renovada, o seu entendimento pela palavra do Senhor. E o Espírito vai guiar esse homem, essa mulher, para que viva de forma a glorificar esse Deus que o salvou. Então, as ofertas de carneiros no Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. E é o tema central da palavra de Deus. A Bíblia é Jesus Cristo. Se não tem Jesus Cristo, na vida da pessoa não tem sentido. Por isso que a pessoa precisa pensar qual a sua condição diante de Deus. Versículo 2, sem defeito, diz ali, um holocausto, um carneiro, um cordeiro sem defeito era apresentado pelos sacerdotes. Jesus Cristo foi apresentado sem pecado. Então mostra a pessoa de Jesus Cristo. A igreja aqui existe, a igreja está aberta, a igreja prega a palavra de Deus por causa de Jesus Cristo. Senão não haveria motivo. Por quê? Porque foi Jesus Cristo que instituiu a igreja. Por isso que ela prega. Então o púlpito ele precisa estar preocupado em pregar a salvação e não benefícios para essa vida nesse mundo. De que adianta, como diz ali, nós lemos em Mateus, de que adianta a pessoa granjear ganhos nesse mundo que não vai levar nada desse mundo, mas com Jesus Cristo ela vai ter a vida eterna. E Deus vai abençoar no seu tempo nesse mundo para viver de forma a glorificar a Deus. Versículos de 1 a 3 do nosso texto fala Arão. O Moisés falou a Arão, e Arão era um líder espiritual. O sacrifício precisa ser mostrado. Então a liderança espiritual dessa igreja tem a responsabilidade de pregar o sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos exorta, Deus chamou o pastor para esse fim, não chamou simplesmente para ter comunhão conosco. É importante? É, mas ele chamou para pregar a palavra de Deus, a salvação, o arrependimento dos pecados através de Jesus Cristo. Então hoje o sacrifício de Cristo, ele é por todos os homens. Ele é por todas as crianças, ele é por todas as mulheres, por todo o ser humano. Deus amou o mundo que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Então, a prerrogativa é crer nesse sacrifício. E ela é pessoal, ela é individual. Deus conhece a cada coração, vai sondar nessa noite. Então, se tu estás aqui sem Jesus Cristo, durante a mensagem Deus vai estar falando ao teu coração. Ou nos acompanha pela internet mais tarde, Deus quer falar ao teu coração. O sacrifício de Jesus Cristo. E, em primeiro lugar, conforme o nosso texto,
Cristo entregou o seu corpo, versículo 11. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Entregou o seu corpo. Carne e corpo. Parte física da pessoa. No caso aqui, do cordeiro. Então, simbolizando a parte física de Jesus Cristo, entregou o corpo, a carne e o couro. Jesus Cristo entregou completamente o seu corpo. A entrega foi uma entrega física, todos os membros, e nós percebemos que ele foi pisado, ele foi maltratado, aquele corpo dele foi maltratado pelos nossos pecados. Ele levou sobre si aquilo que eu merecia, o meu pecado. Isaías, carne e couro, entrega física. Isaías 56. As costas dou aos que me ferem, e a face. Aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me gospem. Então, o sacrifício, carne e couro. O profeta, ele contempla o sofrimento de Jesus Cristo quando ele escreve aqui em Isaías. As minhas costas dei, expus. Jesus Cristo foi chibateado com uma chibata onde existiam vários laços e na ponta dos laços ferro, ossos de animais, e era dado nas costas de Jesus Cristo, ao ponto do seu corpo ficar moído pelas nossas transgressões, carne pendurada. Isso era para mim sofrer, tu sofreres. Mas Jesus Cristo sofreu no nosso lugar. Entregou o seu corpo como sacrifício para que Deus aceitasse. Mais do que 40 chibatadas. A lei dizia em Deuteronômio 25, 2, que 40 açoites era o máximo que poderia dar numa pessoa para que ela não ficasse aviltada. Jesus Cristo recebeu muito mais do que 40 chibatadas. Marcos 9:12, respondendo ele disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas essas coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer e ser aviltado. Ou seja, ele sofreu além do que poderia. Por isso que ele fala lá em Isaías 52, versículo 12 e 13, que ele estava tão desfigurado, as pessoas se pasmavam vendo Jesus Cristo, porque ele estava completamente desfigurado. Não parecia ser um ser humano pelo sofrimento que ele recebeu, pelos nossos pecados. A rejeição do homem por Jesus Cristo. Então, na transfiguração, quando o Senhor menciona a Pedro, Tiago e João a respeito do seu sofrimento, que ele seria aviltado, está aqui em Marcos 9:12. Ele já sabia de antemão que ele ia sofrer pelos nossos pecados, mas ele cumpriu a prova que Deus colocou. Salmo 34:20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O corpo foi moído? Foi. O corpo sofreu? Foi. Mas nenhum osso foi quebrado, é o que diz a palavra de Deus. Tocaram no corpo, mas não tiveram o poder em quebrar os ossos. Lembra dos dois transgressores na cruz? Primeiro vieram quebrar os ossos dos dois, para ver se estavam mortos. Mas com Jesus Cristo viram que estava morto, fincaram a lança no seu lado. Não quebrou-se um osso, porque Deus protegeu dessa forma o Salvador. Então ele apanhou de forma ingrata, de uma posição de humilhação. Apanhou nas costas, não se bateu na frente também, mas apanhou nas costas, sofreu pelos nossos pecados. João 19:2, e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Coroa de espinho foi cravada, não foi colocada como uma ornamentação para um rei. E os reis da terra fecharão a sua boca perante ele. Mas Jesus Cristo sofreu, ele é o rei dos reis, ele sofreu, fincaram uma coroa. No momento que cravou aquela coroa, transformou aquele rosto dele, desfigurou o rosto dele, sangue correu. Uma zombaria, ele foi aviltado, uma zombaria. Não estavam coroando porque ele era rei, estavam debochando dele, porque ele estava levando as nossas transgressões. E o Senhor diz, não escondi deles o rosto, está escrito ali, não escondi, cuspiram nele,
não escondi dele o rosto. E a palavra de Deus também diz que tentaram tirar os cabelos dele, ou seja, tentaram arrancar a sua barba. Não estavam satisfeitos com todo aquele sofrimento. Tentaram arrancar a barba do Salvador. Sofrimento intenso pelos nossos pecados. Até o ponto de deitarem a cruz, pregarem Jesus Cristo na cruz e levantarem ele. E no momento que levantaram, jogaram aquela cruz no buraco e aquilo deu um tranco. E desconjunturou os ossos do Senhor. Não quebrou, desconjunturou. É como se fosse uma luxação. O Senhor sofreu. Imagina a dor, irmãos. Eu sofri um acidente de carro e senti no ombro, de carro não, de moto, e senti no ombro quando luxou e doeu. Imagina todos os ossos desconjunturados. Cristo sofreu dessa forma. Então o custo da Páscoa não é um ovinho, não é um coelhinho, não é uma galinha. É o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. O choque da cruz bateu na terra, os ossos estremeceram, carne e couro queimados, entrega total pelos nossos pecados. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada mais do que de qualquer outro, e a sua figura mais do que os outros filhos dos homens. Isaías 52:14. Então todo o sofrimento que Cristo passou surpreendeu aquelas pessoas. Elas ficaram pasmadas. E tu, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, qual o impacto na tua vida desse sofrimento, do que a palavra de Deus narra? Significa alguma coisa para ti, se não tem Jesus Cristo como Salvador, de uma vida que precisa ser transformada? E tu como salvo em Cristo Jesus, eu como salvo. O que significa eu olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor sofreu e eu estar vivendo de uma forma indigna de hoje, diante de Deus e dos homens, olhando para que Cristo sofreu tudo por mim, como eu tenho me comportado, como eu tenho procedido? Será que eu não me envergonho com os meus pecados? A aparência surpreendeu as pessoas. Desconsideraram os direitos do Senhor, direitos materiais, morais, jurídicos. Tudo que tinha em sua defesa, não permitiram ele ter a defesa. Crucificaram ele. Ele sofreu pelo meu, pelo teu pecado. Tratado como se não fosse um judeu pelos judeus. Um homem do seu povo tratado como um desconhecido. Tão grande sacrifício, tão entrega de amor. Então, não perca de vista que o Senhor ficou irreconhecível por causa dos nossos pecados. Isaías 53:5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz com Deus estava sobre ele, pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu corpo, pela sua carne, pelo couro, por tudo que ele entregou. Ele sofreu para nos dar vida eterna. A minha transgressão, a tua. Filho de Deus ou filho das trevas, não pode ficar indiferente. Precisa tomar uma decisão no momento que essa mensagem terminar. Ou de aceitar Jesus Cristo como Salvador, se não é salvo, ou o salvo abandonar o seu pecado e viver de forma digna, em razão desse sacrifício. Isaías fala, em Isaías 55:11, que a palavra do Senhor não volta vazia, ela faz a obra no coração. Mas eu digo para os meus filhos, se tu permitir que Deus fale que é para ti essa mensagem, não diz que é para o outro, para o teu vizinho, não, é para mim a mensagem. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso me conformar com o Senhor. Então eu falava com o irmão Erasmo ali atrás, pelas dificuldades, pelo sofrimento que temos, olhando para Cristo não é nada. Até porque nós somos passageiros nesse mundo. Não vamos levar nada desse mundo. Mas um testemunho, uma vida digna, faz a diferença diante das outras pessoas. Deus glorificado através da pregação da sua palavra. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Muitas vezes quando alguém pisa no meu calo, eu já grito, me ofendo. O Senhor tomou tudo que tinha de indigno sobre ele e não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha para o matador. Pelo meu, pelo teu pecado. Silêncio em meio ao sofrimento. Esse é um desafio, irmãos, para as nossas vidas. Silêncio
em meio ao sofrimento. Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um. Faça aquilo que te é peculiar, até o ponto que tu precise tirar as mãos das coisas e deixar Deus operar. Foi o que Jesus Cristo fez. Porque toda humilhação, tudo que ele suportou, e ele não abriu a sua boca, nos dando ensinamento. Diferente daquele ladrão lá na cruz que disse, Senhor, faz alguma coisa por nós. E o companheiro dele disse, tu está aqui porque tu merece. Ele não merece, ele reconheceu. E ele não está dizendo nada. Então para de praguejar diante do que está acontecendo. Foi o que o ladrão falou para o seu companheiro. O Senhor não abriu a sua boca, ele não gritou, ele não se desesperou. Que seja um ensinamento para as nossas vidas, irmãos. Cristo não acusou quando era acusado. Ele não deu com a mesma moeda. É muito simples. Às vezes, quando a gente tem um defeito e a pessoa mostra o defeito da gente, a gente quer mostrar o defeito daquela pessoa para amenizar o meu defeito, porque eu sei que eu tenho o defeito. Mas eu, talvez, apontando o dedo para aquela pessoa, né? Imagina, Jesus Cristo não fez isso. Ele suportou uma afronta. Mateus 26, 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote disse, não responde coisa alguma aos que te depõem? E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te, olha só, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus estava na boca desse homem, mas longe do coração dele. Mas o Senhor deu um testemunho. Conta-se a história de um pai que cuidava de uma ponte que passava um trem diariamente, e ele tinha um filho que sempre estava acompanhando ele lá naquela ponte, naquele dia de trabalho. E por algum motivo, o trem tinha que parar numa estação anterior à ponte, e naquele dia ele não parou naquela estação. Ele seguiu viagem. E o que aconteceu? Entre aquele período que ele parava naquela estação, a ponte tinha um tempo para ser baixada, né? E que o trem chegasse ali e pudesse passar. E naquele dia não daria tempo. Então o filho, vendo que o pai, através da parte remota, queria baixar a ponte e não conseguia, ele correu lá para a ponte para tentar fazer baixar a ponte manualmente, porque ela baixaria mais rápido. Só que ele ficou preso lá naquela ponte e não conseguia sair. E o trem vinha. E o pai ficou numa indecisão. Tranco a ponte e o trem cai no precipício, ou baixo a ponte e esmago meu filho. O pai baixou a ponte, sacrificou o filho para proteger todo aquele trem, todas aquelas pessoas que passavam ali. E sabe de uma coisa, irmãos? Aquelas pessoas eram promíscuas, moravam numa cidade depravada, mas o pai sacrificou o seu filho em prol daquelas pessoas, optou em sacrificar o seu filho. Deus fez assim, procedeu assim para conosco. Ao invés de nos sacrificar, ele sacrificou Jesus Cristo no nosso lugar, para que nós pudéssemos passar pela ponte, que é o sangue de Cristo, estar na presença de Deus. É o único caminho que o homem tem de chegar ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 3, fala aos filhos de Israel, ou seja, prega a palavra, que só Jesus Cristo salva. É o que Deus está nos mostrando. Fala, prega, queiram ouvir, queiram não queiram, né? Eles não entenderão talvez, mas verão, como diz Isaías, né? E também aquilo que eles conheceram, um dia Deus vai fazer entender pelo Espírito Santo de Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Primeiro, ele entregou o seu corpo por todas as pessoas. Em segundo lugar, Cristo sacrificou a sua alma. Falamos no corpo, a carne e o couro, agora nós vamos falar sobre a alma. E ali, no versículo 10, diz, mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Que estranho, né? Gordura, rins e fígado queimar sobre o altar. Para os israelitas, irmãos,
Para o povo judeu, gordura, rins e fígado era a alma do vivente. A alma do vivente. Por quê? Porque os rins funcionam como um filtro do quê? Do sangue que passa por ali, aonde retira as toxinas. Então, se não tem rins, não tem vida, porque o sangue vai estar contaminado. Então, o rim é importante. Redenho, rim, gordura e fígado. A importância, por isso que o Senhor usa na sua palavra algumas informações, nos dá para que nós tenhamos o entendimento do que Jesus Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. O processo de filtragem de todo o sangue passa pelos rins. Então, os israelitas conheciam muito bem quando aqui está sendo mencionado esse aspecto, a alma, entendiam que era a alma que era oferecida. E interessante, a gordura. Por que a gordura? Porque queimando a gordura subia um aroma suave diante de Deus. Não era assim que Deus dizia para que o povo não comesse a gordura e a gordura fosse queimada. Por quê? Porque era a forma de Deus sentir o cheiro suave da gordura e receber aquele sacrifício. Então a alma de Jesus Cristo foi sacrificada de forma ao Senhor receber como um aroma suave pelos nossos pecados. Salmo 26, 2, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas, rins e mente, e o meu coração. Então, eles entendiam essa expressão, que era a alma que estava sendo falado, porque a Bíblia hebraica, ela já tinha essas informações e eles tinham entendimento. Então, Deus examina as intenções de cada coração quando a sua palavra ela é pregada. Ele vai separar o joio do trigo, no momento que examinar a cada coração. Apocalipse 2, 23, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, ou seja, as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui Cristo, quando entregou a sua alma, ele estava interessado na alma nossa. Por quê? A alma é onde nós temos os sentimentos, as emoções e os nossos desejos. Então o Senhor entregou tudo que ele tinha para Deus. O corpo, a alma, o seu sentimento, tudo aquilo que seria os desejos do Deus Todo-Poderoso, ele se entregou, ele se fez homem no nosso lugar. Então que Deus maravilhoso, irmãos, que se entregou plenamente para nos dar vida eterna. Então o Senhor não tolera o mal. Por quê? Porque ele sonda o coração e ele vê a intenção de cada coração e faz a obra que apraz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas estas coisas são nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Então, o que é a espada? É a palavra de Deus que é pregada. Ela corta a alma do homem, o sentimento, e vai ver o interesse que tem em relação àquilo que Deus está apresentando para a vida do homem. Ele vê a intenção. Então, não saia indiferente. A alma de Cristo, sensível, ele ofereceu pelos nossos pecados. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, a alma do Senhor na morte, e foi contado com os transgressores. Então, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, a morte de Cristo, por que ele morreu? Para salvar o pecador. Por isso que ele entregou a alma, ele entregou todo o seu sentimento, tanto por aqueles que estão aqui, por aqueles que vão nos ouvir, por aqueles que vão nascer, ele morreu. Morreu por todo o homem. E o homem precisa crer que ele morreu pelo seu pecado. Tudo precisou ser queimado no altar. O couro, o corpo, a carne, o físico e a alma foi queimada no altar. O Senhor disse: Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Quer dizer, foi consumado, apesar de que ele tenha dito antes: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Eu estou aqui para fazer aquilo que vai glorificar a ti, ó Pai. Então, nós, irmãos, temos esse desafio com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos que está na nossa alma, sendo desafiados para colocarmos no altar do Senhor. Não por sacrifício para nós, não, porque Cristo já fez, mas para que o Senhor se agrade daquela vida que nós temos, olhando para aquilo que o nosso Salvador fez na cruz. Vivemos num mundo em que as pessoas são insensatas, as pessoas são individualistas, as pessoas não estão dispostas a abrir a mão em prol do próximo. Vide no tempo da pandemia, o que era aquela correria para supermercado e pegar para mim e não me preocupar com os outros. E as pessoas preocupadas só com si, se enclausurando. Por quê? Porque o homem não quer dividir com alguém. Então, Cristo entregou-se, ele deu-se no nosso lugar. Alma, corpo, deu no nosso lugar. Ele sacrificou por nós, abriu mão daquilo que poderia ser para a glória do Senhor. Foi para a glória do Senhor. Então, gorduras, rim, redenho, fígado, ele entregou a sua vontade ao Deus Pai. Versículo 4 do capítulo 9. Também o boi e o cordeiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor. Versículo 8. Faze expiação por ti e pelo povo. Aonde? Diante do Senhor. Então ele entregou para o Senhor. Versículo 24 do capítulo 9. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, assim como o Senhor aceitou aquele holocausto apresentado por Arão, o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. Ele recebeu como aroma suave diante do Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro, vimos que o sacrifício de Jesus, ele entregou o seu corpo por todos nós, e entregou a sua alma, o seu íntimo, por todos nós. E por último, Cristo entregou o seu Espírito. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E havendo dito isso, expirou. Completou a obra. Então, carne, físico, alma e agora o Espírito. O Senhor se entregou plenamente. Está consumado. Entregou tudo. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. 19:30 de João. Então, Cristo entregou o seu corpo e agora está entregando a alma e agora o Espírito. Concluindo completamente a obra que Deus lhe deu. Concluiu completamente a obra que o Senhor lhe deu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro dócil que sofreu, foi maltratado, foi levado para o matadouro para nos dar vida eterna. Gerou vida através da sua morte. Gerou isso. Então, Arão e seus filhos perante o Senhor. Como tu estás perante o Senhor? Só Jesus Cristo pode te apresentar diante do Senhor. Para isso, tu precisa confessar o teu pecado, aceitá-lo como Salvador, reconhecer que Ele entregou o físico, a alma e o espírito por ti e por mim. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. João 6,63. O Senhor Jesus Cristo entregou-se plenamente para a salvação de todo aquele que nele crê. O Espírito é que vai ser levado para a presença de Deus ou para o inferno. O corpo vai ficar aqui, não tem valor nenhum, mas o Espírito precisa ter uma decisão em vida para saber aonde estará depois que partir desse mundo.
Precisa nascer de novo. Quando Jesus Cristo fala com Nicodemos, Nicodemos não conseguiu entender quando o Senhor disse: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo, ou seja, nascer no Espírito, porque ele falava com um homem já com idade. Ele não tinha como voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas ele estava falando do nascimento do Espírito. O reino de Deus, ele é espiritual, e para isso a pessoa precisa crer. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura poderá tornar e voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, o novo nascimento é uma transformação do eu, da mente e do coração do homem, com os padrões da palavra de Deus. E quais são os padrões? Esse sacrifício de Jesus Cristo. O homem passa a viver conforme, não o seu caminho, mas conforme o caminho do Senhor. Então precisa ter o Espírito habitando, por isso que nós pregamos a palavra do Senhor, gerado pelo Espírito, por isso que é um novo nascimento. Não vemos o Espírito, assim como nós não vemos o vento que sopra, mas vemos que ele passou. E é assim o Espírito. A palavra de Deus é pregada, e o Espírito é que trabalha no coração de cada pessoa. Então a transformação, ela é pessoal, é uma definição de cada o sacrifício de Jesus Cristo. Ele entregou seu corpo, ele entregou a sua alma, ele entregou o seu espírito por todos nós, por todo aquele que nele crê, ele entregou. A obra redentora está consumada. O Cordeiro tirou o pecado do mundo. Sua dolorosa missão e luta foi concluída em favor dos homens, atendendo aquilo que Deus exigia. Com a morte do nosso Salvador na cruz, está consumado. Então Deus se fez homem e entregou o espírito, corpo e alma. Ninguém precisa morrer para ser salvo, ninguém precisa morrer para ter vida eterna. Por quê? Porque ele tomou o nosso pecado, ele tomou a nossa culpa, ele tomou o nosso lugar, e é o que a palavra de Deus nos mostra. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado no nosso lugar. Ele não merecia o sofrimento, mas ele sofreu. Foi castigado por mim, foi castigado por ti. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Então, como salvos, irmãos, em Cristo Jesus, Pedro nos exorta a seguirmos os exemplos do Senhor. Aonde está? Na palavra do Senhor. Vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Porque se nós fomos chamados para a salvação, cremos por escolha, aceitando Jesus Cristo como Salvador, nós precisamos ser desafiados a viver no presente tempo, remindo o tempo, como se fosse hoje o dia de Deus nos levar para a sua presença, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Encontrarmos o nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no meu gozo. Será que eu receberei isso do Senhor se Ele vier me buscar agora, hoje? Ou o meu pecado tem me afastado porque eu não tenho olhado para o sacrifício do meu Salvador? Como eu estou? Eu vou sair indiferente? Ou eu vou permitir que Deus quebrante meu coração e eu ore e abandone meu pecado e tenha um coração renovado na palavra do Senhor? Somos chamados como igreja, irmãos, para não vivermos como santos só aqui na igreja local, mas aonde Deus nos coloca, por onde nós andamos pelos caminhos desse mundo tortuoso. E aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, está presente talvez, ou vai nos acompanhar mais tarde pela rede social, o meu desejo é que tu possa reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara. Não permita que o inimigo tire a semente do teu coração. Faça uma decisão hoje. Já, nos procure. Nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode crer nesse Salvador e ter a sua vida transformada.
Vai ter dificuldade? Vai continuar com problemas? Vai. Mas vai ter a presença do Espírito de Deus dia a dia, conduzindo para fazer a vontade desse Salvador, aquele que se sacrificou por ti. Faz o convite, te chama para a salvação. 1 Pedro 1, 20 e 21. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele crestes em Deus, e que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Que maravilha! Além dele sofrer, além dele morrer, o sepulcro não segurou ele, ele ressuscitou para nos dar vida. Não tema os homens, porque os homens podem matar o corpo, mas tema aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno a alma e o espírito. Mas ele tem amor por ti, em Jesus Cristo, e te convida para que tu receba Jesus Cristo como Salvador. Esteja livre desse tormento. O convite é feito, a decisão é pessoal. Sacrificou seu corpo, sua alma e seu espírito, e ressuscitou, venceu a morte. O teu corpo vai padecer, mas um dia, se tu aceitar Jesus Cristo hoje, ele será transformado, renovado, igual ao corpo do Salvador, e vai estar eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Nos procure, nós te mostraremos como tu pode crer nesse Salvador. Que a palavra de Deus possa nos exortar, então, irmãos, a nós continuarmos vivendo de forma a agradar esse Salvador. Amém?